Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando é que você está ouvindo isso. Estou aqui com a Marília Carneiro, então agradeço bastante a aceitação desse convite para essa conversa, né, sobre a formação, né. Então, a Marília está vindo aqui para a gente conversar um pouco sobre essa formação, né, que ela desenvolveu em contato e improvisação, sobre contato e improvisação. Depois ela vai falar um pouco do título e como é que ela está desenvolvendo esse trabalho, essa pesquisa. E é isso, mas antes de tudo agradecer essa disponibilidade, né, de estar aqui para a gente conversar um pouquinho e saber mais. Agradeço. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem está aí. E boa tarde para o Bruno, a gente está aqui de tarde, fim de tarde quase, daqui a pouco o sol vai cair. E, vamos nessa. Agradeço demais também, né, a oportunidade de fazer essa interlocução e de expandir mesmo, né, as possibilidades de conversa sobre esse assunto, sair de uma mesa mais rasa, assim, e a gente poder ir avançando para outros assuntos a partir desse. E estou preparada para a conversa. Isso aí. Vamos começar devagarzinho, a gente vai sentindo, mas é isso. A ideia, acho que pelo menos básica minha, assim, seria perguntar por que você pensou, né, em criar uma formação em contato e improvisação? Bom, vamos nessa, então. Eu gosto, né, de começar respondendo essa pergunta, falando que eu pensei em criar a formação porque eu recebi um telefonema de uma pessoa desconhecida, minha naquela época, que é uma coreógrafa de atuação super expressiva na região do Vale do Paraíba, me perguntando se eu oferecia uma formação em contato e improvisação, né? Então, quando alguém que você não conhece, que está um pouco acompanhando o seu trabalho pela rede social, te aborda perguntando isso especificamente, acho que essa ideia, ela entra, né, no imaginário. Na mesma época, um dos meus alunos, que é um bailarino de flamenco, que tinha morado em Madrid e que queria voltar para Madrid, começou a fazer uma pesquisa sobre onde ele poderia estudar contato e improvisação em Madrid, e ele, então, me mandou a proposta curricular da formação contato, que acontece lá em Madrid, provavelmente a primeira, né, que teve no mundo, essa minha que eu criei há 5 anos atrás, a segunda, e agora eu já sei de uma terceira que surgiu também na Espanha, na região de Andaluzia. Então, assim, esse foi o disparador, né, digamos. Mas claro que teve todo um processo em que eu fui concebendo isso, né, como algo que sim, que seria possível, que fazia sentido dentro da minha própria trajetória e que eu tinha condições de entregar isso, né, que isso era consistente. E aí são várias camadas, né, que vão fazendo com que essa ideia ela vá ganhando forma. Uma delas, uma outra camada, é também a fala que vinha dos meus próprios estudantes daquele período. Então, eu estava mais ou menos há 7 anos já trabalhando na extensão universitária, na Universidade Estadual de Campinas, e isso criou uma oportunidade única, né, de desenvolver pesquisa em prática artística mesmo, que é um ambiente muito próprio e que permitiu uma continuidade e também uma continuidade das pessoas que estavam frequentando aquele espaço. Então, eu pude observar resultados daquele trabalho depois de 3 anos, depois de 4 anos, né? Que não é talvez todo mundo que tem a oportunidade de ter alunos que ficam estudando, né, com você, desenvolvendo algum material ao longo de tanto tempo, e você pode perceber qual que é o resultado do acúmulo daquele processo. E ali era Então, algo mais geral, da extensão é um tema mais de improvisação ou cena, como era essa extensão específica? eu tinha um espaço semanal, né, semestral, 3 horas por semana primeiro, e depois 2 espaços. Eu começo trabalhando com o método Danceability,
né? Começo experimentando mesmo. Eu fiz a certificação de professores quando o Alito veio para dar essa certificação no Brasil, lá em Floripa. E aí eu começo trabalhando com o método Danceability. No semestre seguinte, uma das pessoas que tinha feito o meu curso foi a Raquel Minaco. Ela fazia pedagogia aqui na Unicamp também. E ela estava voltando de um tour em festivais de contato e improvisação na Europa, e ela tinha o desejo de se tornar uma professora de contato e improvisação. E aí, veja bem, ela estudava pedagogia na Faculdade de Educação e eu fazia doutorado na Faculdade de Educação. Esse foi um espaço dentro da extensão. Fora da extensão, logo que eu cheguei em Barão Geraldo, eu fui procurar um grupo de contato para eu dançar e qual não foi a minha surpresa quando não tinha. Esse grupo ele não existia, então eu fico, né, cara a cara com a própria história do espalhamento do contato e improvisação e, né, eu olho para a minha bagagem, então nessa época eu já dançava há mais ou menos 10 anos. Tinha 10 anos como dançarina, ininterruptamente de contato e improvisação, tinha participado de festivais, tinha organizado o Contact in Rio 2008, a primeira edição, então eu já tinha uma bagagem e tinha feito uma breve incursão dentro do campo pedagógico, dentro de um trabalho na estratégia saúde da família, quando eu trabalhava na Baixada Fluminense, numa perspectiva bem interdisciplinar, né, da saúde, da educação em saúde, e eu tinha dado um ciclo de aulas lá, em interlocução com o professor, o Fernando Neder, com quem eu fazia aulas também no Rio de Janeiro, além do Guto Macedo, Andréa Jabor, o Paulo Mantuan. Então, eu tinha tido essa experiência, tinha bacharelado em dança, era bacharel em dança, tinha feito ateliê coreográfico da Regina Miranda, então tinha feito todo um processo, né, de formação, estava inserida dentro de um contexto profissional da dança. Eu tinha uma identidade muito de improvisadora, né? Naquele momento eu tinha reencontrado com os problemas da coreografia e da dança artística quando eu fui fazer uma residência com a Denise Namura, lá na França, que também foi em 2008, foi na mesma época que a gente fez o Contact in Rio. Mas quando eu cheguei aqui, em 2011, cheguei lá em Barão Geraldo, e não tinha esse grupo, né, de prática, eu olhei para isso e eu falei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Isso a partir disso que eu tenho. Então, eu anunciei também no distrito de Barão Geraldo aulas, né, de contato e improvisação, e aí a Raquel chegou e veio me procurar, foi fazer o curso de Danceability e colocou esse desejo dela, né, de se tornar uma professora de contato e improvisação. Aí, no semestre seguinte, a gente deu um curso dividindo, chamava Improvisação de Dança, e eu dava uma parte do curso e ela dava outra parte do curso. Cada uma dava uma aula, a gente não estava preocupada em que uma aula fosse continuidade da outra, cada uma estava um pouco experimentando aí, né, os seus materiais, e a gente começou os ciclos de Jam Sessions lá na Unicamp, na Casa do Lago, que durou também todos esses anos, né, ininterruptamente, então aí já são quase 11 anos, né, de jam dentro do território. E aí a Raquel, ela se mudou para a Finlândia, foi estudar educação somática lá, numa graduação, e eu fui fazer um estágio de pesquisa no exterior em Montreal, no Canadá, estudar metodologia de pesquisa em artes, em geral, em dança em particular. Nessa oportunidade, eu fui estudar com a Nancy, em Earth Dance, né, lá nos Estados Unidos. Já tinha estudado com ela em São Paulo, quando ela passou por aqui, e aí eu etnografei esse curso, né, da Nancy. Quando eu voltei, então eu dei um outro curso que chamava Experiência Somática no Contato e Improvisação a partir do material de Nancy Stark Smith. Então, eu trabalhei... Como era o nome do curso, você lembra? Não. Esse curso que eu dei? Não, o dela. O curso. É o January Open Workshop. É o workshop aberto de janeiro. Era um curso de 3 semanas que era
o curso que ela mesma produzia, né, lá com um assistente de produção que move até hoje, né, o Underscore, mas era o principal espaço onde ela compartilhava a pesquisa dela, né, de uma forma assim, seguindo seus próprios interesses, né, não combinada com alguém que está produzindo uma cena em algum local e tal. E aí eu dei esse curso que durou um semestre e sempre numa perspectiva de pesquisa em prática artística. E aí os cursos eles iam mudando de nome, porque dependia um pouco do que eu estava interessada. Então, depois eu fui para Moçambique, depois eu resolvi me debruçar no material para a coluna do Steve Paxton. Aí eu desenvolvi uma série de estudos dirigidos do material para a coluna. E aí, então, eles figuravam em torno de contato e improvisação, né? Eu fui chamando o meu trabalho, como eu chamo até hoje, né? Que é contato, improvisação e outros métodos geniais. E aí eu fui trabalhando em torno disso. Esses estudos, eles vão configurando um pouco, né, a minha metodologia, a minha maneira de entender esses métodos aí de improvisação de dança. E as pessoas foram aderindo, né? Algumas pessoas foram aderindo à maneira que eu conduzia e criava aqueles espaços, permanecendo neles e desenvolvendo ali comigo, né? Toda aquela pesquisa numa perspectiva assim muito coletiva mesmo. Então eu levava, por exemplo, o material para a coluna, que é um material super difícil, né? Que quase ninguém consegue entrar nele. Então eu entrava no material, fazia uma interpretação, fazia algum tipo de tradução, não do inglês para o português, do material conceitual para uma prática. Então, fui entendendo, tá, mas é exatamente sobre o que isso? Não é sobre fazer aquilo. O que está por trás daquilo, como que eu posso transformar aquilo numa prática? Eu levava essa prática e a gente ia discutindo e construindo entendimento, sempre numa perspectiva bastante de pesquisa. E aí, essa galera começou a dizer também que aquilo era uma formação, né? Não, isso é uma formação. Então, é curioso porque como as pessoas estavam na graduação ou na pós-graduação, mestrado ou doutorado, em diferentes áreas, então não tinha um compromisso de que aquilo estava ligado à área da dança, e elas não poderiam imaginar a própria formação universitária delas sem estar atravessada por aquelas pesquisas que eu estava orientando ali, né, naquele chão de dança. E isso vai se constituindo como algo fundamental para essas pessoas, a ponto de virar o trabalho de conclusão de curso, em diferentes cursos, né? Elas não vão ter como pensar a vida universitária delas sem esse atravessamento. Então, elas também começaram a dizer com essa palavra, né? Dizendo, isso é uma formação, isso é uma formação. Outra coisa, outra camada dessa ideia, vou fazer uma formação em contato e improvisação, é a minha própria história como educadora. Então, eu costumo dizer assim, que antes de tudo, eu me sinto muito comprometida com a educação mesmo. Antes de tudo, né? Antes da dança, antes da arte, antes da saúde. Então, eu já me encontrava num lugar, profissionalmente, que era uma interface entre a saúde e a arte, e esse lugar é o campo da educação em saúde. Okay. Então, eu já estava nesse lugar, né? Eu transitava aí nesse lugar. Eu já tinha me debruçado sobre processos de formação em diferentes aspectos, né? De formação profissional, o que é que está em jogo, por que algum tipo de curso é um curso de formação e outro curso não é um curso de formação, de acompanhar processos extensivos, né? De entender uma série de aspectos que estão envolvidos na construção de um caminho, né, para que isso aconteça, dando amparo aí para todas as dificuldades que vão surgindo. Então, essa é uma outra camada. E tem uma camada também que é num nível muito pessoal, que é eu
eu queria um lugar que fosse minimamente satisfatório, né, no nível pessoal, para eu atuar. E esse lugar era um lugar extensivo. Era um lugar que precisava de anos. Eu não conseguiria ficar numa vida de autônoma dando aulas pontuais, por exemplo, workshops, ou mesmo nunca tive o interesse de ser professora em festival, por exemplo, né? Então, isso fazia com que eu precisasse mesmo construir um tipo de espaço de atuação onde eu pudesse entregar o meu melhor, né? Porque para mim isso é um valor, e isso passava por processos extensivos, né? Então, a perspectiva do curso de formação, ela tinha isso, né? Ela era uma perspectiva extensiva, então eu ia poder continuar com as pessoas, né, ao longo do tempo. Ela tem preocupações educacionais, né, acima de tudo. Eu digo que também talvez eu fiz essa formação porque o contato improvisação, ele foi a coisa mais interessante que eu já encontrei para fazer processos de educação em grupo. Mas poderia não ser, né? Se tivesse alguma outra coisa, talvez eu faria essa outra coisa. Me interesso muito pelos espaços de grupo, né? Pelas pesquisas em grupo, e eu fui entendendo que fazer isso, mediado pelo estudo aí do contato improvisação, era muito bom para todo mundo, né? As pessoas vão aprendendo, vão levando isso para outros lugares das suas vidas, e os feedbacks são os melhores possíveis. Isso. E aí você foi pegando, então, os materiais, o conteúdo, foi organizando tudo isso, né? Então, criando um curso que você já tinha criado no passado, acrescentando com isso, material da coluna agora, né? Foi criando essa forma que você cada vez mais, não, então, isso aqui é um curso, não, mas tem mais coisa, tem mais coisa. Ela que viu, quase que era uma formação, né? Assim, não, então é uma formação, né? Foi chegando nisso também, né? Não foi uma coisa assim também, né? Igual você fala, vou dar uma formação, né? Então, foi desenvolvendo, né? Também isso. E nisso também eu queria perguntar como é que foi essa, que você mencionou a da Espanha, né? Acho que a de Madrid, né? Antes da Luzia, não sei o que você comentou. Você chegou a fazer, você chegou a conversar com alguém que fez, você chegou a ter acesso a esse conteúdo, fez parte desse seu conteúdo, pensar essa grade, o cronograma deles, como foi essa sua relação ou não relação com essa formação da Espanha? Eu não fiz a formação da Espanha. Eu cruzei com 3 bailarinas em Moçambique que fizeram essa formação, e a gente teve essa conversa sobre isso. Eu tive acesso ao programa curricular, e aí o que acontece? Eu entendi, né, porque era uma questão um pouco o que poderia ser, a formação, ela poderia ser uma questão técnica, por exemplo, poderia ser o problema central da formação, ele poderia ser uma questão técnica. E aí, uma das idealizadoras, coordenadoras de lá, ela desenvolveu uma abordagem técnica específica que chama a estrela de 5 pontas. E ela resolve a questão técnica a partir disso. E isso foi elucidativo para mim, porque eu entendi que eu resolvia de outro jeito e que havia várias maneiras de resolver, né? Mas o que estava em jogo mais era a possibilidade de perceber o que estaria por trás de um encadeamento mesmo. E mais do que isso, né? Eu acho que tem uma questão que é assim: enquanto uma pessoa não definir o que é o contato e improvisação para ela, né, enquanto ela ainda está fazendo uma adesão ao problema da definição que não tem resposta, então ela não consegue cercar, né, o contato e improvisação como um objeto mesmo, né, de estudo e pesquisa, e propor algo que tenha algum tipo de consistência, né, e solidez. E eu já tinha feito isso, há vários anos atrás. Eu fiz isso mais ou menos em 2014, quando eu me acidentei
fazendo um rolamento do Aikido na Unicamp, como parte do treinamento do Material for the Spine, que eu decidi estudar quando eu voltei de Moçambique, também tem algumas razões específicas, e aí, fazendo esse rolamento, eu tive uma entorse da bacia e passei por um longo itinerário aí terapêutico, e nesse processo eu entrei num questionamento muito profundo que muitas pessoas que dançam e que ensinam contato e improvisação em algum momento cruzam com esse dilema interno, que é o que é isso que a gente está ensinando? O que é esse negócio que as pessoas se machucam? Sim. Né? O que é? Então, depois já tendo conversas com outras colegas, né? Então é possível também identificar isso como algo que recorre, então também como algo que está dentro do nosso campo aí, né, de trabalho. E nesse momento, o único jeito que eu tive de continuar trabalhando com isso foi definindo os limites com os quais eu ia trabalhar dentro daquilo, onde que estava a forma dançada, o que era o conceito, o que era realmente que eu estava ensinando, por que eu estava trabalhando com aquilo. Então, eu tinha já, né, isso definido, eu já pensava o contato e improvisação nessa perspectiva de método de improvisação, talvez porque eu também certifiquei professora de Danceability, e ele chama com todas as letras, né, método de improvisação coletiva de dança. No exterior é mais comum a ideia, né, dos métodos de improvisação. E eu estudei muito sobre improvisação dentro do contexto das danças africanas para poder fazer essa interlocução com os bailarinos profissionais com quem eu trabalho até hoje, que estão lá. Então, isso me colocou num lugar bastante confortável, intelectualmente mesmo, né? Porque eu já tinha também uma bagagem como metodologista, né? Mesmo quando eu vinha da área da saúde, então já tinha me debruçado sobre estudo de métodos. Eu conseguia, né, me situar por ali. Na minha tese, eu faço um estudo do método, e isso é muito estimulante para mim, mesmo intelectualmente. Então, provavelmente, se eu não tivesse feito a leitura do Contact Improvisation como método de improvisação de dança e aplicado essas lentes para olhar, isso me gera muito, me instiga, né, de fato, intelectualmente, isso é importante para mim. Talvez, se eu tivesse ficado que é uma dança, talvez eu não teria, né, ido nesse sentido, de trabalhar mesmo com o contato, de fazer uma formação. Nesse sentido também, essa conversa, essa pergunta, né, essa resposta foi disso também, dessa comparação ou não de um método que foi utilizado ou não na Espanha, né, e você percebeu, não, calma, eu tenho algo ali que eu identifico como contato, que eu tenho para passar a partir da minha história, né, ali. Então, isso não sei se você tem informação de quantas horas, de como é que eram as questões, mas independentemente disso, como foi então esse processo, ou pelo menos como é, na verdade, em termos do conteúdo básico, né? Então, desse método, quanto tempo dura, né, essa formação, como foi eu pensar isso e como é, na verdade, né? Você pensa, então, você falou, é um ensino técnico, tem as partes técnicas, parte de voo, de massagem, de anatomia, né? Então, como tem uma parte técnica de material da coluna, tem uma parte conceitual de material da coluna, então como é o conteúdo um pouco do curso e por que você pensou nesse conteúdo, né? Quais ferramentas você estava pensando em dar para essas pessoas que estavam pensando, olhando, experimentando o contato? Uhum. Certo. Bom, primeira coisa é dizer que a grande escolha era de instauração de um espaço de pesquisa. Okay. Isso é uma base, né? Então, isso cria uma perspectiva de que uma grande parte do meu trabalho como docente, como coordenadora do curso, é a criação de situações em que o espírito pesquisatório possa estar em jogo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a arte de formular perguntas, né? Então, a gente vai praticando a possibilidade de formular perguntas para a prática, entrar na prática, seja ela qual for, e sair dela recolhendo, né, dados e articulando o pensamento de forma
a que essas perguntas vão sendo respondidas, mais do que eu mesma responder todas as perguntas. Em algum momento eu digo que o que está em jogo na formação é aprender a aprender, mediado pelo estudo do contato e improvisação como um método, né? Aí ele tem uma coluna vertebral, em termos técnicos, que é o material para a coluna, do Steve. Então ele é organizado, a gente vai estudar. Em cada módulo, mais ou menos, a gente vai estudar algum aspecto desse material, não só as formas, mas também os conceitos. E aí eu fui criando o que eu chamo de estudos dirigidos do material para a coluna, que então eram maneiras de criar as práticas acessando os conceitos. E aí, então, por exemplo, um que eu adoro são os estudos dirigidos que eu criei para os puzzles, os quebra-cabeças espaciais, manobras para deslocar a coluna pelo espaço. E aí o material para a coluna ele é muito interessante porque a maioria das pessoas que entrou em contato com o material coloca o DVD para rolar e não sabe o que fazer com aquilo. Aí agora? E o que é? O que tem? O que está acontecendo ali? E não é só o caso de você pegar e ficar repetindo aquelas formas, porque para entender aquelas formas tem que ter muita capacidade de análise do movimento. E aí, então, eu olho para aqueles puzzles, né, decifro eles e entendo o que está em jogo ali. Quando eu vou passar aquilo para o meu aluno, eu crio um quebra-cabeça mesmo. Então, eu vou descrever o espaço em que aquilo acontece, vou falar o que acontece e ele vai montando o quebra-cabeça. Vou trabalhando, né, ali na palavra, ou em algum momento, tipo lá no quarto, eu faço e ele monta o quebra-cabeça no espaço. Então, por exemplo, isso. Muitos não vão se interessar por fazer o puzzle, porque é difícil do ponto de vista motor. Sim. Uhum. Mas eu nunca vi alguém que realmente quis não conseguir. Todo mundo que realmente quer, isso que eu falo. A pessoa ela tem que pegar nas unhas. Só que é isso, às vezes aprender, né, uma técnica corporal é muito difícil, é angustiante. Né? A pessoa ela tem uma indisposição emocional, psíquica mesmo. Então tem que querer muito, né? Tem que transpor, vai ficar roxo, a pessoa fica chateada comigo, mas eu nunca vi alguém que realmente quis que em um período de 4 semanas se dedicando dentro do procedimento que eu criei, conseguiu. Mas algumas entendem que elas não querem fazer, né? E aí é uma questão delas. Mas não importa, por quê? Porque todo o exercício que foi feito enquanto a gente fazia esse estudo dirigido, ele já é bastante, né? E é interessante isso. Pode falar. É isso, que na verdade o material para a coluna não é propriamente um material para contato e improvisação, né? Mas é igual você falou, como você olha o material da coluna e cria uma didática de exercícios que vai servir ou não para essa técnica, né? Mas ele não necessariamente estava pensando em só para isso, é um material que se sustenta para além disso, né? Para além do contato, né? É uma consciência corporal, é muito maior do que o contato, né? Esse material, né? Sim, mas eu escolhi ele, bom, primeiro porque assim, né, o Steve, então ele vai falar que o material para coluna, ele saiu de contato e improvisação, e quem sabe, né, pode ser, ele gostaria que um dia ele volte a contato e improvisação. Então, acho que, eu entendo que o material para coluna é esse desdobramento, né, que ele faz. Então, em algum momento aconteceu aquilo, as contact improvisations, a pesquisa dele, o contato e improvisação vai seguindo o seu rumo, o Steve segue o dele, o Alito, que também parte das pesquisas iniciais de contato, segue o rumo dele, desdobra o Danceability, cada um vai seguindo aí o seu rumo. Então, eu entendo, eu faço um pouco essa leitura, né? Eu faço essa leitura que o material para coluna é o desdobramento do Steve, né? Daquilo. E ele vai chegando em algo que é muito refinado, quando ele fala, a gente chega nas formas mais simples possíveis, que contém tudo o que há de essencial, né? Sobre o que eu estou querendo conversar. E isso é muito interessante, né? Como que a gente vai chegar numa forma que ela é tão simples que ele pode garantir que você vai ter aquela experiência.
E aí, então, o estudo do material para coluna é algo que vai aí estruturando. Para trabalhar corpo, eu entro com várias coisas que tem a ver com Ivaldo Bertazzo, né, tecnicamente. O problema também do método do Ivaldo, ele se parece muito com o problema do Steve no sentido da relação com a gravidade. Então, o Ivaldo, ele está perguntando como é que o corpo humano vai conseguir manter a sua saúde e a sua mobilidade, a sua autonomia e a sua criatividade depois de 60 anos submetido ao achatamento da força da gravidade. Né? Então, ele também se debruça sobre a marcha. Então, tem muitas coisas que servem. A bacia também tem uma centralidade no método do Ivaldo. E aí ele me oferece um repertório mesmo para entrar ali, né, no corpo do estudante. Para trabalhar a improvisação, vou entrar muito com o método Danceability. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, ele é muito minucioso, né? O Alito Alessi, ele é de um nível de minúcia, assim, impressionante. Então, ele criou progressões pedagógicas minuciosas e a gente vai realmente fazendo com que alguém que não sabe nada sobre improvisação de dança consiga se tornar uma grande improvisadora de dança, né? A partir daquele método. E eu entro também com o material da Nessie, né, que não é só contato e improvisação, né? Ela tem mais ou menos entre 10 e 11, que ela chama de feijões, né, ou nódulos, eu chamo de núcleos de interesse. Né? Então, são núcleos de interesse, um deles é contato e improvisação. E eu também tenho o suporte do sistema Laban-Bartheni de análise do movimento. A gente poderia falar que isso, assim, são linhas gerais, referências que eu utilizo, né, em linhas gerais para construir o curso. Mas, por exemplo, tem uma perspectiva da educação freiriana que ela incide, assim, sobre o que acontece ali na sala de aula. Então, quando vai falar assim, as mulheres e os homens se educam uns aos outros mediados pelo mundo. É um pouco isso que a gente está fazendo ali, mediado, nos reunimos em torno daquilo de contato e improvisação, é um processo de grupo, quanto melhor o grupo, melhor o aprendizado, né, de todo mundo. E eu fui criando uma série de atividades que vão dando corpo, né, a esse curso. Então, por exemplo, logo que o curso surge, eu já entendia que o curso era um curso de educação à distância, mesmo antes da pandemia, né? Então, eu já entendia que, do ponto de vista educacional, eu tinha que fazer essa arquitetura, né, do processo educativo de forma que as pessoas não precisassem morar aqui, onde eu moro, porque elas não moram aqui, entende? Seria muito limitante. Havia pessoas, essa pessoa mesmo que entrou em contato comigo não mora aqui, né? Não mora aqui, ela teria que viajar. Então, eu já comecei a pensar isso numa perspectiva de educação à distância, e eu também já tinha experiência com educação à distância, seja como estudante de cursos de educação à distância, seja como instrutora de aprendizagem, seja como professora, né, docente, seja como coordenadora dentro do campo da saúde indígena, né? Então, já tinha feito o aprimoramento em educação à distância, já tinha acumulado, né, uma reflexão a respeito disso, já tinha visto o valor daquilo acontecer, tanto para mim mesma, quanto para pessoas que eu, né, atendia quando era instrutora de aprendizagem, mediando mesmo o aprendizado delas dentro das plataformas. Então, já concebia trabalhar com Google Classroom, já concebia que era possível fazer muitas coisas à distância. Naquela época, era demais para a minha imaginação pensar que eu daria aula ao vivo, né, online, mas pensar em uma maneira de, mesmo à distância, manter a pessoa, a estudante, vinculada ao processo de formação, isso era estimulante também, não era difícil, né? Eu podia fazer isso. E aí eu desenvolvi
essas também, baseado nessas referências, né, uma série de atividades, de propostas da dispersão entre módulos que vão fazendo com que o cultivo da relação com essa prática ela vá acontecendo. E, em última análise, é isso o mais importante. Né? Quando chega mais ou menos no 10º módulo, tem uma virada que acontece nessa relação das pessoas com aquela prática. Né? Eu costumo dizer que tem um momento em que aquilo ainda é muito da Marília, e eu vou entregando e vou, né, forçando, por meio das atividades, as pessoas a fazerem coisas que, quando elas se dão conta, elas estabeleceram uma relação não mediada, né? Uma relação direta entre elas e aquela prática, e aquilo vai se tornando delas. Dentro da minha perspectiva de formação em pesquisa, em contato e improvisação, ponto para mim, né? Ponto. Por quê? Porque quando a pessoa comprou a ideia, ela se torna essa pesquisadora, né? E aí, claro, ela vai ter que seguir um pouco mais como um processo de orientação em pesquisa, até que ela realmente vai ter autonomia para pensar plenamente aquilo, né? Ela vai ter entendido mais o contorno do campo mesmo, né? De debates em torno de contato e improvisação, em torno de improvisação de dança. E aí a gente vai caminhando, né, no curso. Quando a gente chega na terceira fase do curso, depois de 2 anos, a gente vai chegar na terceira fase do curso. Aí tem uma virada completa de perspectiva, que é, né, que eu gosto de usar essa imagem, que é como a pessoa, ela fica aqui, né, e aí eu olho por cima do ombro dela, então a gente passa a olhar para a mesma coisa, que é o acontecimento pedagógico, em torno do ensino da improvisação de dança a partir de contato e improvisação, e aí eu sussurro no ouvido dela, né, e a gente começa a fazer uma conversa de professora para professora. O que você está olhando? Por que a Marília usou aquele tom de voz? Por que ela disse aquilo naquela hora? Então, um monte de coisas que ela já tinha experimentado, estando lá, né, deitada no chão de dança, dançando, aí ela começa a ver as escolhas que eu estou fazendo e como essas escolhas têm agência, né, ali em tempo real. E isso, nesse momento, né, depois desse período aí, mais ou menos 5 ou 6 meses, ela já vai ter, o método vai estar nas mãos dela, né? Ela vai manejar isso. Ela vai poder manejar isso e ela vai poder pensar alguma coisa, por exemplo, que seja do interesse dela. Vamos supor, ela quer preparar um elenco teatral, né, a partir disso. Se antes ela não conseguia saber como fazer isso, nesse momento ela já vai ter coragem de, mesmo não sabendo exatamente como fazer, ela não tem dúvida que ela é capaz de construir aquele processo dentro de uma perspectiva de pesquisa. Nesse sentido, você falaria também que não sei, ouvindo um pouco, né, falar que a formação talvez teria um foco, não sei se maior, mas não sei, talvez como guia, assim, de ter uma ideia de estar pensando mais em improvisação em geral e também em didática em geral, mais do que propriamente você tá com o objetivo de se formar ou uma pessoa pensar que ela vai sair com enfim, com uma habilidade técnica corporal de praticante ou de artista específico, assim, né? Mais do que necessariamente uma pessoa, um performance, um artista, assim, a pessoa vai entender mais como pesquisar e como ensinar a improvisação e entendendo o contato e improvisação dentro desse grande área ou não, como você falou das caixinhas, né, dos feijões ali da Nancy, enfim, entendendo como isso se encaixa também na formação. Depende muito da pessoa. Tá. Depende muito da pessoa, né? Vai chegar dançarino profissional e aí ele vai fazer algo, né, com isso que é diferente de alguém que não tem interesse nenhum na dança cênica, mas trabalha com uma perspectiva, por exemplo, terapêutica da dança e
tem já o contato e improvisação intuitivamente, né? Não entende muito bem, mas entende que aquilo seria muito importante dentro do seu processo de trabalho, né? Então, depende muito da pessoa, né? Depende muito. Então, já tem vários, assim, tipo, poderia pensar individualmente, né, em vários casos, desde um bailarino profissional, bailarino clássico, com um pé no contemporâneo, que sabia zero de improvisação ou contato improvisação e vai adentrando nesse universo, e daí essa pessoa ela vai se desenvolver tecnicamente, performaticamente, de uma maneira diferente de alguém que vem, por exemplo, do teatro e que não vem de uma abordagem física do teatro, mas está querendo fazer esse mergulho, mas nunca trabalhou muito o corpo, né? Mas se interessa mais por jogos, por exemplo. Mas então, você, como formadora, você tem alguma... Porque é isso que você falou, poderia ter uma metodologia, não sei, da Espanha ou de outra, que estaria focada mais em, não sei, em prática, voo, sei lá, acrobacia, uma coisa assim, né? Então, assim, enquanto formadora, qual que é mais o seu olhar? Óbvio que cada um vai pegar o material e, enfim, incorporar de uma maneira, mas, digamos, qual que seria a sua maior atenção, né? Assim, ou não, né? Não sei, se é que tem, né? Um foco. A minha maior atenção é na formação como pesquisadoras, né, e pesquisadores em contato com improvisação, né? Então a improvisação ela aparece porque ela dá o contexto, né? Mas a gente vai se debruçar sobre os parâmetros e as restrições que o contato com improvisação nos convida. Talvez, né, dentro dessa prática de pensamento, a pessoa ela vai desenvolver uma capacidade de olhar qualquer outra dança e outro método e ler, né, e fazer boas perguntas para entender. Então, por exemplo, tem esse exemplo também. Daí tem alguém que vai para uma roda de tambor de crioula, da prática maranhense, e ela está preparada para olhar aquilo, tentar perceber o que é que está em jogo, o que é que está estruturando aquele jogo ali de improvisação, tanto no campo da partitura quanto no campo da movimentação, e fazer boas perguntas para poder entender. E tudo isso faz com que, muito rapidamente, ela dança bem. Ela vai aprender a dançar, ela vai dançar bem, ela vai se integrar dentro daquele contexto. Entende? Uma pergunta... pode falar. Não, então acho que é isso, assim, poderia pensar assim que tem um viés, né? Viés de pesquisa mesmo. Eu não tenho um objetivo de que a pessoa faça uma dança acrobática, mas se ela quiser, dentro dessa metodologia, ela vai fazer, né? Ela vai conseguir fazer. Claro que eu vou colocar para ela várias questões, né? Então, às vezes, alguém que chega querendo fazer as acrobacias, que não é raro, vai revendo esse desejo, né? Ao longo do tempo, e vai distribuindo, vai percebendo outras graças, né? Nesse fazer. Uma coisa que eu costumo dizer é que assim, as nossas teorias, elas só fazem sentido em movimento, né? Então, é uma formação, ela é eminentemente prática. É sobre a prática, porque não faz sentido se a gente não estiver dançando. Todo mundo vai conseguir dançar, vai resolver os problemas na arena, mas você não vai ver. Se a gente levar um monte de gente que passou pela minha sala de aula e estiver na jam, você não vai reconhecer um padrão da maneira que aquelas pessoas se movem, por exemplo, né? Que elas estão resolvendo os problemas nem do ponto de vista motor ali. Mas você vai perceber que elas vão estar muito presentes, muito atentas, muito jogando muito ali, entendendo o que está acontecendo, trabalhando no seu limite, fazendo perguntas, né, que são boas perguntas dentro do contexto. Então, acho que seria aí. Mas vai ter também, né, os que vão voar, querem voar, massa, vamos voar. Essa é uma
Fala, interessante, agora me fugiu o nome quem fez isso, quem falou é isso, mas foi de tipo isso, né? Um bom teste para um professor de contato e improvisação é quando seus alunos entram numa jam, assim, ele tá vendo, assim, e eles conseguem, digamos, ser funcionáveis, né? Eles conseguem integrar ali, né? Eles conseguem entrar, conseguem sair, conseguem dialogar, porque se não conseguem, algo não deu certo ali, não entenderam a linguagem, né? É você fazer aula particular de português e chegar em Portugal e não conseguir falar, né? Então, isso é um bom teste, né? Assim, você sente isso, então, né? Que os alunos, digamos, se soltar eles numa jam, vão se resolver. Na total, eu sinto inteira confiança. Inclusive, os meus alunos, eu me orgulho que eles são os alunos que vão receber os novatos, não é? Mesmo que eles ainda sejam iniciantes, né? Eu costumo dizer, né, que a gente se ocupa dos novatos. Então, em contato e improvisação, tem um problema que, do meu ponto de vista, é muito grave, que é muita gente que dança bem, que dança há muito tempo, não gosta de dançar com novatos, né? Não gosta, não tem paciência, né? Não gosta daquelas perguntas, não gosta daqueles problemas que estão colocados. Só que na minha perspectiva, a gente tem que se ocupar dos novatos, né? Eu costumo dizer que quanto melhor o dançarino, quanto melhor a dançarina, mais vai conseguir dançar com uma pessoa que acabou de chegar, né? E os meus alunos são esses, né? Que vão, a gente vai ficar ligado assim, ó, tipo assim, chegou um novato, quem vai? Aí vai um, depois vai outro, vai outro. Conforme a gente vai avançando no processo de aprendizagem, eu vou ficando mais livre de ter que fazer tudo. Eles vão assumindo, né? Vão fazendo as coisas, recebendo as pessoas. É muito nítido, assim. E entrando agora também num processo de formação, né? O que é uma formação, né? Então, por exemplo, a gente pensa, pelo menos eu tenho mais experiência com as formações de yoga, né? Assim, as pessoas às vezes pensam, nossa, você vai entrar numa formação de 100 horas, 200 horas que seja de yoga, você vai sair um professor, né? Assim, ou um professor, né? O que significa isso, né? Então, é uma pergunta também, quais são os pré-requisitos para fazer uma formação, por exemplo, de yoga, né? Assim, né, se você já não tiver uma prática, uma compreensão, você vai sair um professor? Talvez, mas que tipo de professor? Né? Então, o que se aprende numa formação? Talvez a gente aprende a estruturar, a entender o básico, a entender como ensinar, né? E todo mundo tem como ensinar alguma coisa, né? E é o vocabulário e o quanto vai ensinar. Mas você só consegue ensinar depois que você experienciar também, né? Então, a formação não quer dizer que automaticamente você vai ser tão experiente quanto um professor que está ensinando há 10 anos, né? Mas vai, acho que te dá esse material, mas essa curiosidade, uma técnica de pesquisa, né? Que é um pouco o que você está falando, né? Aí as pretensões da formação e o que alguém olha às vezes critica. Ah, formação de contato. A pessoa acha que vai sair dançando, né, excelente contato, assim, né? Não é essa a pretensão, né? Na verdade, também, né? Não é essa a pretensão, ainda que eles vão sair dançando um excelente contato, só que não é um contato, talvez não seja o mesmo excelente contato de outras pessoas. Sim. Eu gosto dessa pergunta, assim. Eu acho que, assim, bom, algumas coisas, deixa eu tentar organizar. Primeiro, eu gosto muito de partir do pressuposto que o fato da gente estar usando o mesmo termo, contato e improvisação, não garante que a gente está falando das mesmas coisas, né? Então, é muito delicado contato. Não tem nada que pode garantir que a gente está partindo dos mesmos entendimentos. Eu não digo nem das mesmas bases, porque isso também pode ser super diverso, mas que tenhamos feito as mesmas interpretações, que sabemos do que estamos falando. Então, o risco de ficar uma conversa de doido é muito grande, né? E isso, por exemplo, é algo que a gente vai ver na formação. A gente vai olhar, né? Eu convido as pessoas a gente olhar o contato e improvisação como uma paisagem muito plural, né? E a primeira coisa antes da gente ficar entrando em conflito, em atrito, é a gente ficar em paz de que essa paisagem ela é super plural e que não é possível que nessa paisagem tão plural não caiba isso, né? Que é uma coisa específica, uma linha de trabalho que tem uma história, né? Que é consistente dentro da minha trajetória, que é alinhada com tipo assim, tá tudo bem, né? Tá em paz e tem todas as outras coisas e nós
eu não sou contra nada, como diria, né, o Camilo Bacalé. Não tenho nada contra, né? Assim, para mim, tudo. Se a pessoa falou que é contato e improvisação, eu sou aquela que não vou ser eu que vou falar que não é. Eu vou incluir aquilo como mais uma possibilidade dentro dessa paisagem plural, mas eu vou nomear, vou tentar entender, vou escutar, vou analisar e a gente vai olhar onde que aquilo está, né, dessa paisagem, como que isso se relaciona com o que essa linha de trabalho específica aí da Marília Carneiro, né, tá propondo, como isso se relaciona, como que converge, como que diverge, né, como mesmo a gente vai fazer isso, quando a gente vai olhar uma pessoa dançando, então na formação a gente sempre tem as jams, e nas jams sempre vem pessoas, né, aleatórias, tanto praticantes experientes, quanto novatos, quanto todo tipo de gente, como em qualquer jam, e a gente vai analisar, né? Então, a gente vai analisar no dia seguinte, vai falar assim, tá, e aquela pessoa que veio na jam, aquela maneira que ela estava dançando, vamos ler a dança dela, será que o jeito que ela está dançando é de quem está pensando contato e improvisação em relação, por exemplo, ao espaço? Ou será que ela está pensando que o contato e improvisação ela vem de um lugar em que o contato e improvisação é sobre relação, por exemplo? E aí a gente pode ler isso na maneira que ela organiza o corpo dela e na maneira em que ela organiza a ocupação dela no espaço e cria aquelas danças, né? E aí a gente vai entendendo que tem muitas coisas que coexistem ali e tá tudo ótimo, né? Não é uma bandeira. Ah, é assim que tem que ser, né? Não, não é sobre isso. E aí você entra uma outra conversa, né, que eu estava tendo, que é isso, né, o porquê, na verdade, sei lá, estamos 50 anos e agora talvez uma terceira formação em contato, né? Então, assim, por que demorou tanto? Por que isso acontece, né? Então, tem pessoas resistentes, na verdade, né, à formação. Eu acho que é interessante a gente pensar isso, né? Uma coisa foi uma decisão ali atrás de não criar um copyright, né, específico daquela técnica, né? E se é que se poderia criar ou não esse copyright, também não sei se teria uma legitimidade, é uma outra conversa. Talvez um copyright de Steve, aí beleza, né? A técnica é Steve. Mas chamar de contato e improvisação, ele criou, é complicado, né? Mesmo aquele grupo também se criou, também não sei. Mas de qualquer forma, não foi criado, né, um copyright. Mas isso que você falou, mais tem possibilidades de diferentes pessoas verem aquele material, né? Que o grupo de Nova York começou a brincar mais e ebolir mais e, bom, que vou desenvolver mais para aqui, para cá. Então, tem espaço para muitas pessoas puxarem ou desenvolverem esse material. E, nesse sentido, talvez faça sentido uma formação. Não uma formação no sentido de, eu vou conter todos os conceitos de contato e improvisação do mundo, né? Mas assim como é no yoga. Quem dá uma formação de yoga não pensa em dar a formação de yoga, né? Às vezes o yoga é Hatha Yoga, o Vinyoga é Vinyasa, o yoga é Ashtanga, Patabi Joya, até tem o nome da pessoa, né? Assim, então, é importante para a pessoa entender o que ela vai receber também, né, na formação e a sua pretensão, né? A sua pretensão não é falar, ensinar ou contato e improvisação, né? Até no título começou, até onde eu lembro, ficou mais específico também, né? Agora, né? Marília Carneiro, né? Se quiser falar um pouco sobre isso também, né? Uhum. Tá. Voltando e indo. Eu gosto também nessa perspectiva da educação, da gente entender, então, o que é uma formação, né? A formação, ela é sempre um processo que dá forma para algo, de maneira que é possível ter uma ação com aquilo. Então, a minha formação em pesquisa, em contato e improvisação pela metodologia Marília Carneiro, né? Qual que é a ação que a pessoa ela vai poder realizar quando ela finaliza esse processo, na verdade, muito antes dela finalizar? O que eu prometo é que a pessoa vai manejar o contato e improvisação como um método dentro do seu repertório. Agora, se isso vai se configurar como ela vai virar uma professora de contato e improvisação, isso é um outro assunto, né? Eu não estou certificando professoras, eu não estou formando professoras. As pessoas que me procuram, nem todas, e na verdade a minoria, quer ser professor,
professora de contato e improvisação, né? Então, eu acho que isso já é uma outra questão, eu acho, a questão da formação de professores, que é uma questão também que a gente precisa dar uma olhadinha no mercado de trabalho, não só no mercado, mas na legislação do trabalho, né? Se a gente fosse, talvez, levar a sério e tudo isso, como que é que faz, né? Quem que pode emitir uma nota fiscal de serviço docente, por exemplo? Eu emito nota fiscal, né, pela prestação dos meus serviços de docência especializada. Agora, essa ideia de que todo mundo é bem delicado, assim, não é todo mundo que é professor, todo mundo pode ensinar, mas exercer um ofício legalmente, isso daí já é uma outra coisa, tem vários tipos de implicações. Então, a formação, ela não trata exatamente disso, ainda que, se a pessoa desejar, né, se for isso que ela está procurando, ela vai poder encaminhar a vida dela nesse sentido. Mas muita gente já tem um lugar de atuação profissional, né? Então, agora na turma 5, tem um aluno que é médico psiquiatra, que já trabalha há mais de 30 anos com uma perspectiva da dança em grupo dentro do seu consultório. Então, ele já tem uma legalidade, né? Já está tudo certo, ele está em torno desse conhecimento há muitos anos, entendeu? Ele pegou um avião e veio de Fortaleza até aqui, me fez fazer o modo online. Ele está atrás desse conhecimento em torno de contato e improvisação, entende? Não há muitos anos, né? E ele vai colocar isso dentro, ele já tem um contexto, né? Tem uma outra aluna que ela já tem uma atuação, as pessoas normalmente elas já estão atuando em algum lugar, mas tem também alguém que quer empreender uma jornada autônoma de professora de contato e improvisação, como a gente vê aí os nossos colegas, né? Talvez aí, não sei se você se pensa assim, né? Ou como que é, você também vai ter esse tipo de pessoa. Mas, gente, verdade é a minoria. Verdade não é a maioria. A maioria das pessoas já está fazendo alguma coisa. É muito certo, não está procurando se formar professora, né? Professor dentro de alguma coisa. Mas eu gosto muito de trazer essa imagem, né, que a formação é um processo que vai dar forma à ação, porque eu vejo a partir da experiência mesmo, né, que a pessoa desejosa, a pessoa, assim como eu, assim como você, ao entrar em contato com o contato e improvisação, entendeu que aquilo era muito importante. Não é um pouquinho importante, é tipo, é muito importante. É um tipo de coisa que serve para muitas coisas dentro do campo das relações humanas mesmo, né? E por isso e por isso você, e por isso tantas pessoas querem poder usar este método, né? Ou alguém vai pensar como técnica, ou essa forma de dança, ou o que quer que seja. Eu acho que o contato e improvisação tem um potencial para se tornar um paradigma mesmo, né? E vai querer trabalhar com isso. Quando eu faço a conversa com a Pamela Ribeiro, por exemplo, ela na dissertação dela, então ela chega, né, ela entra no revolucionário da experiência da vida cotidiana das pessoas que entram em contato com contact improvisation, né? E aí, a partir dessa experiência, as pessoas elas desejam que mais pessoas possam experimentar aquilo, né? Só que você vai poder me falar dessa experiência também. Não é fácil, é disperso. Por quê? Porque não é fácil, é um objeto que escapa, né? Você tem que ter muita sagacidade para poder, né, contornar esse objeto. Por quê? Porque não tem uma linha, ainda não tem. A gente está construindo isso, entende? A gente está fazendo isso, né? Mesmo quando eu lanço a formação, então estamos há 5 anos de formação, estamos pela primeira vez fazendo esse papo aqui, fizemos o Ensila, tem coisas, né, que estão em curso, né? Isso que você está trazendo é muito importante. Me lembra um texto, cada vez mais está voltando para mim, assim, né? Que originalmente é um texto pensado para coletivos e grupos feministas, né, estava começando a se desenvolver, mas agora que abriu bastante,
que é a tirania da falta de estrutura, né? The Tyranny of Structurelessness, né? E lá mostra bem isso, né? Essa ideia de, às vezes a pessoa quer entrar, mas não sabe por onde, ou às vezes vai entrar e não se sente bem recebido. Então eu preciso ir num festival, ou preciso me aproximar daquele professor. Às vezes até uma coisa, né, aí outras questões, né, será que eu preciso fumar maconha para eu ser legal? Eu tenho que ser o hippie igual também, sabe? E às vezes a pessoa não é disso, sabe? A pessoa não é desse rolê, mas gosta da técnica, né? Assim, e às vezes se sente excluído pelos grupos, né? Pelas essas forças invisíveis, né? De quem é a galerinha legal, né? Da turma, e quem não é, né? Quem que tá in, quem que tá out, né? Ou quem que tá dentro, quem tá fora. Então, isso é interessante também, né? Então, parece, né, às vezes cria uma mentalidade aparentemente anárquica, ou hippie, ou fora de estrutura, mas isso é uma ilusão, né? Nada, enquanto coletividade humana, né? Até animal, mas seria outra questão, né? Mas enquanto coletividade humana, não tem falta de estrutura, né? A questão, às vezes, é mais perigosa quando é a falta de estrutura, porque quer dizer que as estruturas estão implícitas, né? Então, nesse texto ela fala que, às vezes, essa tentativa de falta de estrutura ou anárquica, você cai, na verdade, num liberalismo capitalista muito antigo, que é a mesma coisa de fazer um laissez-faire da economia. Não, a economia se autorregula. A economia não se autorregula. Tem algumas forças aí já estabelecidas que estão regulando essa economia. Então, tem algumas forças, alguns grupos, conscientemente ou não, não é questão de pessoa estar mal intencionada assim, né, ou não, mas já tem as estruturas, né? Então, como entrar aí é desafiador. E a formação, né, pode dar uma forma de tipo, uau, tem alguém que pensou, cuidou, organizou esse material de uma maneira didática, que às vezes eu até brinquei com vocês, é uma máquina do tempo, né? É passar 5 anos em festivais e professores e apadrinhamentos, que são outras questões, né? Quem pode ou não ensinar, quem pode entrar ali. Às vezes é muito tempo nisso, às vezes, uau, um curso, um intensivo, ou uma formação bem feita, uma máquina do tempo de, uou, entendi isso, entendi coluna, entendi mais isso, e aí é uma incrível porta de entrada, né? Você já tem uma outra leitura da prática, igual você falou, né? Você começa a observar, né? O que está acontecendo, né? Esse corpo está dançando como, enfim, é uma outra função para a formação também, né? De agregar e estruturar, mesmo que seja às vezes dançarinos e professores de muito tempo também, ainda tem a agregar, a aprender muito com uma formação, porque às vezes não teve um estudo de didática também. Isso é uma outra questão também. Sim, nossa, tantas coisas, deixa eu ver aqui. Essa coisa do livro da Joe Freeman é fundamental, né? Totalmente fundamental. Inclusive, a gente faz essa leitura Ok. dentro do processo, né? Bruno, é muito sério isso que você está falando, tá? É muito sério, é muito sério. A quantidade de relatos que a gente tem de pessoas que se sentem completamente colocadas à parte dentro de processos de festivais ou de encontros em que tem muitos praticantes experientes é enorme. Esse é um problema, por exemplo, das organizações, né? Dos festivais. A gente que tem amigas, né, que fazem esse tipo de produção, a gente sabe isso é um problema. Como que a gente integra, né? Como que a gente integra essas pessoas que estão chegando, que estão interessadas, mas que não sabem, né? Que ficam agarrando, por exemplo, a coisa mais, né, assim, como que a gente faz isso? E aí, né, eu falo assim, me chama, me chama que eu faço, né? É isso, tipo, quer fazer isso, vamos reservar esse tempo, eu vou fazer o processo de integração de novatos, porque eu tenho essa paciência também, né? E material, né, para fazer isso. Mas isso é muito sério, né? Eu fico assim, gente, a gente já tem um sério problema. Aquilo que a gente falou no Mini Sila, se a gente não tomar cuidado, a gente está parando aqui esse conhecimento. Tem uma outra coisa que me move, né, a fazer esse processo da formação, desde a primeira vez que eu descobri que eu podia ensinar alguém a fazer o que eu fazia. Lá em 2016, no primeiro ciclo de reflexões pedagógicas em contato e improvisação que eu ofereci para um único aluno, então a gente fazia o processo de reflexão e ele ia para a sala de aula, é o que ele me pediu para eu ensinar, o que eu sabia, e nesse momento eu não sabia que eu sabia ainda ensinar, não sabia que ainda que era possível.
né? Como que eu ia criar essa estratégia? Como que eu ia colocar ele na sala de aula, né? E todas as fragilidades e vulnerabilidades que estão envolvidas nisso, e a formação desse corpo, que é ele segurar essa onda de dar essa aula, que apesar de muita gente achar que é fácil, não é fácil. Né? Então, eu perdi um pouco o raciocínio, mas eu estava querendo falar que isso é muito sério, sobre isso de as pessoas ficarem mesmo à margem e só a criação de algum tipo de estrutura, né? E vai fazer com que seja possível incorporar, né, essas pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tinha uma outra coisa que você A gente fala um falou. pouco da questão dos favoritismos, apadrinhamentos nesses grupos, né? Isso também é um jeito, né? Então, mas sabe, Bruno, tem uma coisa que eu vou te falar. A pessoa ela pode passar 20 anos, ela pode ter todo o dinheiro do mundo e ela ir fazer todos os tours de festival do mundo e ela pode nunca conseguir dar uma forma para essas experiências de maneira a que se torne uma ação que move o mundo. Sim. Entende? Por quê? Porque para isso é preciso um tipo de um tipo de raciocínio, né, que tem a ver com essa estruturação. Então, eu falo assim, eu pude fazer uma metodologia, desenvolver uma metodologia, porque eu tinha já lá, como fazendo figura fundo, uma experiência de pensar sobre as coisas, tendo em vista essa decupação metodológica. Né? Eu já tinha feito isso várias vezes, entende? Vai ter muita gente que não vai conseguir empreender isso de forma autodidata. É isso que eu falo. Talvez a gente tenha que olhar mesmo as pessoas que são contra e se apresentem, né? Se apresentem e vamos falar sobre isso. Mas a gente vai ter que olhar um pouco por que é que fui eu que fiz isso. Né? Por que não foi outra pessoa? Por que foi para mim que ligaram? E eu posso dizer que isso tem a ver com uma bagagem mesmo, né? Uma bagagem da minha formação que permite uma articulação do pensamento de uma maneira que é específica, não é genérica. Não, claro. Entende? É isso, e é isso, né? Às vezes as pessoas são contra, estão ali falando assim, qual que é o interesse dessa pessoa de estar depois de 50 anos, criar uma formação de contato, né? Assim, né? E às vezes eu comecei a perguntar mais explicitamente o contrário, né? Então, qual é o interesse e a quem interessa de não ter uma formação de contato, né? Assim, então tudo tem uma formação. Então, né? Você vê até as artes marciais, né? Que às vezes não tem uma formação tão especificamente formal, mas você não vai fazer uma ou duas aulas de Aikido ali, já vai fazer o karatê ou o judô, né? Ou enfim, pilates, né? Então tem uma formação, tem os dans, tem as faixas, tem às vezes o nome, né? Você tem que aprender as nomenclaturas. Então tem uma progressão e tem uma didática ali, então, e sempre vai ter a pessoa que vai ser contra, né? Então, yoga também, o yoga, quantos anos? 2000 anos. A gente começou a ter formação quando? 1950, né? 1770, as formações mais que se desenvolvem assim, e teve muita resistência, porque a tradição não quer, não, yoga é algo aberto, né? É algo, tem as desculpas ou as justificativas são bem parecidas. E às vezes, vamos colocar anatomia, um estudo de anatomia dentro de yoga, era resistente. Vamos pensar didática, como é que a gente fala de didática? Vamos falar de ajuste, você vai pegar e vai puxar a pessoa, né? Vamos falar de teoria de consentimentos, vários e vários abusos, né, que acontecia no yoga, né? Assim, então, e contato e improvisação, será que não é importante uma formação de falar de teoria de conhecimento, de ajuste, qual pessoa você escolhe para demonstrar junto com você, caso seja numa aula? Onde é que você pega? Como você pega? Então, assim, tem muita coisa, né, igual você está falando, que se a gente não começa a pensar o que é importante um professor de contato e improvisação ter, não que a gente vai absolutizar a coisa, né, mas assim, talvez umas questões básicas, né, em termos de não abuso, de não violência, né, assim, de acolher pessoas, né, é complicado, a coisa fica solta e continua tendo os mesmos problemas, né. Talvez, sabe, talvez, Bruno, a gente não vai conseguir. É isso que eu acho, mais que a gente faça. Mas eu acho que o que está em jogo é a gente
garantir isso dentro dos processos que a gente está liderando, né, guiando. Então, por exemplo, eu me sinto muito chamada na responsabilidade porque pessoas me procuram, entende? Pessoas me procuram para estudar comigo. Mesmo se eu não tivesse oferecendo uma formação, entende? Uma pessoa fala assim, não importa, né? Não importa o nome. Por exemplo, em algum momento lá no começo, algumas pessoas achavam que o curso era certificado pela Unicamp. E, de fato, eu cheguei a fazer as conversas para a certificação do curso pela Escola de Extensão da Unicamp e tramitar os papéis e fazer tudo aquilo, mas eu avaliei que não era o melhor caminho, pelo menos naquele momento, por uma série de razões. Ainda que eu sei que chancelar, né, com a marca da Unicamp, uma marca que está sendo construída, que tem uma respeitabilidade, né, isso teria o ganho, todo o ganho agregado da marca. Entretanto, quem permanece, depois que me conhece, é por causa do reconhecimento do valor do espaço que eu estou criando e de como que aquilo acontece. Então, eu me sinto muito responsável pelo espaço que eu crio, né, e pela qualidade do que está acontecendo ali. Se isso tem marcas de diferença. Eu acho que o que nos cabe, o que me cabe, o que me move é identificar quais são as marcas de diferença que eu estou trazendo, né? Mais do que querer criar algum tipo de unidade ou generalização, né? Eu não sei o que exatamente isso vai se tornar, porque é um processo, né, que está em desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente começou lá naquele começo, há 5 anos atrás, eu era outra pessoa em vários sentidos, e um deles era sobre a vergonha, por exemplo, que eu tinha de aparecer aqui. Você vai colocar esse vídeo no YouTube, ou de aparecer na rede social, né, ou tem uma série de coisas. Naquele momento, era demais para mim falar em uma metodologia Marília Carneiro, entendeu? Então, naquele momento, eu não conseguia entender e assumir isso, mas eu sabia que eu tinha um curso extensivo de treinamento e pesquisa em contato e improvisação, e eu colocava Steve Paxson como uma maneira que a gente usa na academia, que é de referenciar o autor da nossa linha de referência. Isso foi super mal interpretado, né, dentro do ambiente da rede social, porém, isso foi super bem interpretado por quem veio, quem se matriculou. Então, é engraçado porque as mesmas coisas elas servem para os dois lados. Então, as mesmas coisas que, por um lado, foram atacadas, foram as coisas que trouxeram as pessoas super interessantes para dentro do processo, né? Então, isso é muito interessante. Esse negócio, gente, uma metodologia Marília Carneiro, gente, vou dar meu nome agora para metodologia, o que é isso, o que está acontecendo? Então, isso é uma coisa que foi se construindo, até eu conseguir falar isso respirando, né, tranquila, né, tal, foi um tempo, né, foi todo um processo aí, né, de entender o que está acontecendo, mas o que eu vou entendendo com o passar do tempo é que mais e mais o convite é de criar marcas de diferença. Entende? Eu entendo assim que eu estou fazendo o meu processo de desdobramento do meu encontro com o contato e improvisação, que também na minha própria interpretação desse tal de contato e improvisação é o fim que todo mundo que vai se aprofundar vai desdobrar alguma coisa. Hoje, a formação, ela é o meu desdobramento, mas ela não acabou ainda, né? Eu ainda estou fazendo isso. Então, em algum momento, isso vai se diferenciar tanto. E o fato de eu ter feito, né, eu não estou fincando uma bandeira na lua sobre formação em contato, improvisação, mas isso se apresentou para mim, eu tive que respirar fundo, sentir bem meus pés no chão e ter uma coragem, né, de
de fazer algo que não estava feito, porque eu não sou ingênua, eu gosto de dizer isso, e eu sei que isso seria chocante dentro de um meio, mas que eu também olho com muito cuidado, porque aquela questão sobre a comunidade, né? Aí você é da comunidade, não é da comunidade. Então, por exemplo, é muito perigoso quando pessoas que me conhecem, tipo, de vista, né, que não sabem nada sobre mim, que não sabem nada sobre o meu trabalho, que não se deram ao trabalho de vir falar comigo, começam a questionar num nível muito raso, né, isso. Então, eu acho que não dá para saber o que vai acontecer, né? Sim. Não, isso é uma grande loucura, né, na verdade, né? Porque é isso, é isso, é agora que está acontecendo, né? Então, os desdobramentos disso, né, não somente dentro da sua própria pesquisa, mas os desdobramentos dessa pergunta na comunidade, isso já gera algo, já gera, só a possibilidade, já é uma, a Anitta fala, só a presença disso já é uma perturbação, né? Já cria umas ondas, né, passando, né? E isso já é por si só algo importante, a meu ver, né? Assim, e aí várias perguntas que começam a surgir, né? Então, e se fosse outra pessoa que tivesse proposto, seria mais aceita? Se fosse outra pessoa dentro da comunidade, né? Dentro da a mais aceita, não sei, ou mais ou mais popular, ou mais, sei lá, entendeu? Seria mais aceito? Qual que seria essa legitimidade? E aí voltamos nasquelas questões da tirania, da falta de estrutura, mas que sempre tem algumas pessoas que estão mais reconhecidas do que outras, né? E aquilo que você também falou, né? Então, qual comunidade, né? O que significa comunidade, né? Eu tenho as minhas pessoas com quem eu danço também, né? E é contato, improvisação. E a gente cria os vínculos, que a gente às vezes se identifica mais do que uma outra dita comunidade maior. Então, isso é uma questão, né? Também. Isso vai mudar a cara do contato, né? Porque 50 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu estava falando isso para o Camilo, 50 anos, muita coisa mudou, óbvio, mas assim, tem 50 anos que tem muita coisa que está sendo repetida, sabe? Assim, é tipo, será que a gente vai querer mais 25, mais 50 nisso, né? Será que é isso? Tinha o pessoal se quebrando ali, fazendo ajustes no yoga, sabe? Sim, tinha gurus, tinha abuso, não tinha uma conversa séria com isso. E a discussão às vezes era a mesma, não, a gente é uma prática espiritual e todo mundo se cuida. E, tipo, aí não é, aí não é. Né? Então, não é que uma formação é uma panaceia e vai resolver tudo, mas não é que também a comunidade do contato já está resolvendo muito bem os problemas dela, assim, porque não está também. Então, como a gente se questiona, enquanto método, quais são os professores e professoras, e quem lá, qual a legitimidade disso? E será que não é interessante se focalizar um pouco ali e aprender, no mínimo aprender como aprender, né? E a ensinar como ensinar, né? Então é algo super instigante, né? Que eu acho que você tá trazendo. E igual você falou, na verdade, formalmente não tem ninguém formado ainda, né? Porque as pessoas estão se formando. Como é que é isso que você está pensando nas horas assim? Tem um planejamento assim que agora a pessoa se forma ou depois ela continua como parceira? Como é a ideia? Não, a pessoa vai se formar, pelo amor de Deus, não, vai se formar mesmo. Mas vai continuar, né? Vai se formar, mas vai continuar junto, né? Eu acho que, assim, para mim, nesse lugar de pesquisadora, eu gosto um pouco de sempre fazer esse paralelo sobre o mundo do trabalho, né? Então, onde eu deveria estar do mundo do trabalho, onde que a sociedade esperaria que eu estivesse no mundo do trabalho, e eu estaria liderando a abertura de uma linha de pesquisa inédita no Brasil. Tenho plenas condições, né, de estar fazendo isso. Só que o lugar onde eu estaria fazendo isso é dentro de uma universidade pública, né, brasileira, com um recurso do Estado, só que eu não achei interessante me colocar nesse espaço. Mas as dinâmicas, elas são muito interessantes, né? Eu gosto muito do que acontece dentro dos ambientes de pesquisa em prática artística, dentro mesmo da universidade. Eu tenho passagem por várias universidades, mesmo fora do país. Tipo, eu acho muito interessante, né, esse trabalho. E a ideia é exatamente essa, assim, não me interessa
que a aluna vem, fica comigo 4 anos, e a gente ali pensando junto, e aí ela vai embora. Não, né, vamos continuar. E a pessoa, né, ela vai ter suas ideias próprias, é isso, é como se ela, dentro de uma dinâmica de construção de uma linha de pesquisa, sempre vai ter alguém que é o professor, a professora, a doutora que fez todo um caminho, e vai ter quem está fazendo a sua dissertação, vai ter quem está iniciando, né? Vai ter quem passa um tempo, vai ter quem vem e fica um tempo e propõe outras coisas. Então, é um pouco isso, assim, né? O meu projeto aí, a gente está se aliançando em torno de pesquisa. O argumento, né, que eu trago, o argumento da Mutina é esse, que não importa muito o objeto que você vai pensar, só que tem uma coisa que é um atravessamento metodológico, que é todo mundo vai estar no chão de dança, vai estar, a presença da pessoa está atravessada pela sua presença no chão de dança, por improvisação a partir de contato e improvisação. Agora, se essa pessoa ela vai querer pensar, por exemplo, como uma aluna que quis pensar a construção de um teatro. E aí a construção do teatro, ela é totalmente diferente, porque essa pessoa ela tem um atravessamento que é metodológico, que é ela está no chão de dança, improvisando em contato e improvisação. Então, quando ela vai desenhar o projeto arquitetônico desse teatro, ela inclui ali e retira coisas que uma pessoa que não tem esse atravessamento, ela não vai nem conceber, né? Porque ela não fica de ponta cabeça, porque ela não se comunica não verbalmente com o seu corpo, em contato com pessoas desconhecidas, enfim, né? Então, um pouco nesse caminho que eu estou indo, né? Quando eu falo, a Mutina é uma plataforma interdisciplinar, e o atravessamento mesmo do contato improvisação e da própria dança é no nível metodológico, né? Eu acho que vai levar um tempo ainda para que essas pesquisas elas venham aí à tona, para que a gente possa então ter algum mínimo de coleção de pesquisas e a gente possa olhar o que é que esse atravessamento está fazendo, né? Nos pensamentos, nas ideias, nas coisas que a gente está movendo aí no mundo. E isso são problemas muito parecidos que a pesquisa em prática artística, a discussão sobre metodologia de pesquisa em artes no ambiente acadêmico tem, né? Então, me sinto muito filiada, né, à pesquisa em prática artística e aos problemas da pesquisa em prática artística, né? O artista está empreendendo com pesquisa, quais são essas especificidades, né? A dança não é uma ciência, né? A dança é uma arte, a dança não tem suas teorias próprias. Que teorias a gente está utilizando, então? Quanto tempo ainda vai levar para que essas teorias existam? E uma das coisas que me fez vincular o desenvolvimento do meu pensamento a Steve Paxton, Nancy Stark-Smith, a Lito Alessi, toda essa galera, é porque eles são pessoas que dançam pensando a partir da dança. Então, eles não estão trabalhando com teorias exógenas. Então, em algum momento, eu, como dançarina, me senti muita pressão para que eu me aproximasse da antropologia, por exemplo, e fosse beber das teorias antropológicas. Só que isso me trazia um problema muito grave, que era, eu não tinha tempo para me debruçar sobre a teoria antropológica, porque eu não tinha feito aquilo. A gente teve esse papo, né, no Mini Ensila. Então, era um outro caminho. Então, a gente está dentro, por exemplo, da área da dança, ou dentro da arte, a gente está num tempo histórico em que a gente ainda vai construir as teorias. Eu acho que Steve Paxton, por exemplo, ele é uma pessoa muito relevante nesse sentido. Ele não é um cientista, é interessante pensar, apesar de que tem vários paralelos com o método científico, mas ele não é um cientista. Então, ele, por exemplo, não tem compromisso com explicitar suas referências, né? Ele é um artista, ele entrega de forma muito artística, muito poética. Então, a gente fica, como cientista, a gente fica decifrando o que ele cifra, né? Ele cifra e a gente decifra. E o que está por trás? Aí a gente tem o José Gil, por exemplo, que vai decifrar o Paxton, só que tendo uma perspectiva filosófica.
Então, acho que tem muita coisa, é um terreno muito fértil aí, né, para a gente. E eu acho que isso só se faz em grupo. E tem um aluno meu agora que ele falou uma coisa que eu amei, que ele falou assim, que tem 2 dias ótimos para plantar uma árvore. Um é hoje e o outro é há 10 anos atrás, porque elas demoram muito. E esse negócio de fazer pesquisa, de fazer formação, é muito parecido, né? Porque a pessoa vai vir, ela vai fazer a fase 1, gente, eu tenho que ter paciência para a gente poder fazer toda a fase 1. Eu tenho ganas de que a gente já seja um grupo, uma massa, né, que foi naquilo que a gente... O que vai acontecer depois? Eu queria ter 10 mãos, né? Eu queria estar fazendo. Então, vai acabar a formação, né? Ela vai acabar, acaba agora, né? Tipo, ela vai acabar, as pessoas vão acabar isso, mas a ideia é que a nossa vinculação, a partir desse momento, ela extrapole qualquer tipo de proposta curricular, né? Ou de curso, que a gente vai inventando outros espaços e outras situações para estar junto, e mesmo que outras pessoas vão chegando junto. E essa questão é que é uma formação continuada também, né? Então, mesmo depois você continua se formando de diferentes maneiras, né? Então, e é isso. Então, é importante a pessoa entrar, entender o processo, independente também, né? Se é uma formação extensiva de 1, 2, 3, 5 anos, né? Ou, sei lá, às vezes faz um intensivão, né? Às vezes yoga a gente faz 100 horas, 200 horas, pum, assim. Mas também é o mesmo pressuposto, né? Eu acho que independente do tamanho da formação, você não vai sair perfeita, né? Você não vai sair formada no sentido de estar perfeitamente formada, né? Você vai entender como pesquisar. E aí a formação é contínua, né? Você vai continuar indo para jams, continuar indo para festivais, ou no seu grupo, no seu laboratório, na sua pesquisa, no seu teatro, no seu, sei lá, né, na sua pesquisa, como você integra isso, né? Então é importante entender as pretensões de uma formação em geral, da sua formação específica também, né, que você está dando. E eu acho que isso também, né? Às vezes pessoas diversas, né? Então de diversas áreas que você deu exemplo, né? Agora e antes também que chegam, quem chega não são somente pessoas, né, dançarinas, mas às vezes chegam também pessoas que já eram professores de contato, né, não somente praticantes, mas professores de contato também chegam e saem com uma outra ideia também, né? Então, acho que é importante você garantir que a pessoa fazendo a sua formação não vai perder a carteirinha de rebelde, nem de hippie, né? A pessoa pode continuar fazendo, né? Ela vai agregar algo aí, mas porque é isso, né? Assim, não se perde, né? Assim, é algo a mais, é uma ferramenta a mais, né? É uma ferramenta de pensar aquilo, né? Então, independente se você está isso fazendo essa prática há anos, é interessante. Cursos são interessantes, né? Assim, porque é um jeito de olhar o mundo, né? Então, é bem legal, né? Eu sei que a gente já passou do nosso horário, mas eu queria dizer, eu tentei tirar, né? Eu tentei tirar contato e improvisação do nome do curso, em algum momento, né? Eu senti, por causa de constrangimentos que as pessoas que estavam fazendo o curso estavam sofrendo, eu pensei, então eu posso tirar, talvez, contato e improvisação do nome do curso. E eu pensei também em tirar o nome formação. E por que e daí isso foi muito legal, porque me fez entender por que é que tinha formação, tem formação e tem contato e improvisação no nome. Então, por exemplo, não tem como eu não dizer que é contato e improvisação. Por quê? Porque uma pessoa que não estiver interessada em contato e improvisação, é melhor ela não vir, porque é sobre isso o curso. Então, isso daí precisa ficar bem definido. A outra coisa é que é assim, o nível de engajamento que um sujeito tem que acionar em si para se matricular no curso de formação é completamente diferente para se matricular em um outro tipo de curso, tipo, ou mesmo num grupo de estudos. Eu achei tão engraçado, porque pessoas que nunca falaram comigo começaram a sugerir como que eu deveria chamar, né? E aí é um grupo de estudos. Então, assim, para você se engajar num grupo de estudos, é um lugar interno que você tem que acionar. Os alunos, as alunas que chegam e se matriculam no curso de formação, tem uma fala que é assim: eu gosto de fazer formação.
Tem outra que é assim, eu gosto de fazer formação longa. Né? Então, acho que é isso. É muito importante a gente chamar as coisas pelos nomes certos. Eu sou dessa política. E quando eu entendo que a pessoa que está chegando, ela é essa pessoa que, está imbuída de um espírito de formação que envolve muitas coisas, como eu falei, uma delas é você tem lição de casa, você tem tarefa, você tem trabalho, tem prova, né? Tem uma série de coisas que, tipo, a pessoa ela precisa querer aquilo, é um processo educacional que envolve aquilo, né? Não tem como não querer aquilo. E o outro é o contato improvisação. Não adianta, por mais que o contato improvisação o estudo do método é o nosso fim. E o estudo, na formação, o estudo do método é o nosso fim, mas o fim que você vai dar para a aplicação daquele método, ele é bem diverso. Mas não teria como eu não falar que é contato improvisação. Processo educacional, formação em pesquisa com a Marília. Tipo, quem quer fazer uma formação em pesquisa, gente? Entende? Então, eu tentei tirar e eu falei assim, não vai dar. É isso mesmo e vamos por aí. Sim. Não, é isso. Eu acho que essa conversa vai longa, mas eu acho que a gente conseguiu aproveitar muita coisa. E é isso, é começar a brincar um pouco com esses termos, é colocar tudo isso em movimento e a gente vê que é uma tentativa também séria de fazer a coisa. Assim, independente do que está fazendo, você, eu digo, as pessoas dentro do contato de progressão está fazendo, é entender que você está numa pesquisa séria, né? É uma tentativa séria, né? Não está julgando, não está sendo, como se diz, leviano, né? Com os termos, né? Tem algo pensado, tem um projeto. A pessoa pode não concordar com o projeto, né? Isso é uma coisa. Mas outra coisa é falar que é algo leviano, algo impensado, algo assim, né? Então, isso é bem importante, né? Porque é isso, até te comentei, né? De início também, a hora que isso anos atrás, né? Até com o Camilo, a gente conversando, deu um estranhamento, né? Dá uma coisa, calma. E o Camilo também falou que ele teve uma outra conversa aqui. Já teve, na verdade, uma outra formação, uma tentativa de formação em Brasília, a gente não conversou disso. Então, enfim, e teve esse, um estranhamento. Será que, por quê? Como é que é isso? Mas é importante o quê? Conversar, né? Entender, perguntar de onde vem essa pessoa, por quê, para onde é que ela quer ir, quais são as pretensões, né? Então, acho que no mínimo estar aberto, né? Não entrar numa dança pressupondo a dança passada, né? Então, assim, não vou entrar numa conversa com você pressupondo que é uma outra pessoa, né? Então, eu tenho que abrir a minha escuta para você, é o seu corpo, a sua dança, é o seu movimento, né? Então, se não tem isso, não tem contato, né? Não tem improvisação, não tem escuta, né? Então, agradecer muito a possibilidade de te escutar também, né? Você também poderia não querer dançar, né? Então, agradeço. Então, se quiser alguma fala final, alguma coisa, fica à vontade também. Mas muito agradecido. Nossa, agora que a gente aqueceu, né, da vontade de continuar. Né? Começa. Não, eu acho que assim, né, tem uma coisa que esse negócio de ter lançado a formação inaugura, que é assim, um tema mesmo, né? Um novo tema. Como que eu sei que virou um tema? Porque virou incontornável. Se você está no meio, você vai ter que ter uma opinião, você vai ter que ir, você vai ter que pensar, você vai escutar aquilo e tal, então é um pouco pautar um tema. Eu tinha uma questão assim, que é essa, que foi tão curioso também no Mini Ensila, né, surgiu a questão da definição, e eu tenho uma conferência que dura mais ou menos 2 horas, em que eu desconstruo, né, esse problema da definição. E aí eu falo assim, gente, a gente precisa fazer uma superação. Quando que a gente vai começar a falar de outros temas, né? Que não seja a definição. E a gente precisa pautar esses temas. Então, eu acho que o que eu pauto, né, é esse novo tema aí da formação. E a outra coisa, que eu acho que é bem importante também, né, Bruno? É assim, eu estou aí na estrada há 20 e blaus anos, né? Então, é muito importante, né? Tem esse movimento que é saber quem ela é, mas também cada um saber quem é si. Porque algumas pessoas que acabaram de chegar, né? E achar, tipo assim, a pessoa não sabe quem sou eu, mas isso é um erro dela, né? É um problema, é uma lacuna dentro do estudo dela mesmo, né? Porque, tipo, muitas pessoas sabem quem eu sou, eu já cruzei com muitas pessoas, né? Eu já trabalhei com muitas pessoas, fiz várias coisas, né?
Então tem um pouco assim, não é que eu não estava lá, né, ali e ninguém me conhece, não, muita gente, né, me conhece. Então acho que tem esse movimento, quem que é ela, mas também quem que é cada um dentro daquilo, onde que cada um está, quando cada um chegou, né, porque a pessoa achar que as coisas começaram quando ela chegou é um pouco pretensioso, né? Então olhar assim, peraí, quem sou eu nesse quadrinho? Quem sou eu nesse quadrinho? Peraí, quem é essa mulher? Beleza, vamos lá falar com ela, mas não ficar achando, né? Só porque você não me conhece. Então, o problema é na sua formação. Se você não sabia quem eu era e que eu estava fazendo um trabalho, porque muita gente sabe quem eu sou e o que eu estava fazendo e está em diálogo comigo há muito tempo, né? Sim. Então, acho que isso também é algo para deixar aí, né? Já que a gente está abrindo, né, publicamente essa conversa. Bom, eu tô sentindo que é isso, que a gente aqueceu e agora a gente podia ir, mas a gente tem que acabar, né? Sim. Mas foi bom, nada impede depois no futuro, mas acho que é legal, foi uma boa start e bom início. Agradecido. Sim, obrigada, Bruno, também pela conversa, pela interlocução. Tenho certeza aí que ainda vão surgir vários insights e você já fica super convidado para estar aqui de novo, estar junto com a gente, com a formação, né? Entramos, a não ser que você seja contra de participar, né? Então, mas bem, assim, tenho muita vontade, né, de te receber também no programa de investigadores convidados. Já fiquei de olho na sua progressão pedagógica do rolamento do Aikido. É isso aí. E tá bom. Vai. Obrigada. Obrigado a você. Até mais.